Meus amigos, meses atrás eu tive a oportunidade de entrevistar o padre Fábio de Mello. O padre cantor, muito pop no Brasil, que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Ele generosamente aceitou dar uma entrevista a mim, porque eu estava fazendo uma reportagem para a TV sobre depressão e transtorno de ansiedade. E o padre Fábio de Mello havia atravessado um episódio muito sério de síndrome do pânico, seguido de uma depressão profunda. E, após recuperar o prumo, retomar a agenda de viagens, de shows, de palestras, ele aceitou, portanto, compartilhar conosco como foi esse momento de superação. E há algo que ele disse que me chamou muito a atenção, que foi o seguinte: depois de dizer que se sentiu no fundo do poço, que chegou a ter inclusive ideação suicida, ele disse que um dos fatores importantes que o ajudaram a restabelecer o equilíbrio foi perceber que ele precisava cuidar das plantas da casa dele. Essa relação dele com as plantas se tornou importante no momento em que ele se percebeu refém de pensamentos sombrios em que, nossa, mas se eu não estiver mais por aqui, quem é que vai cuidar delas? Isso me chamou a atenção por várias razões. Primeiro, como seres do reino vegetal têm o poder de determinar essa questão, né? Assim, é uma questão cuidar delas. Estabeleceu-se aí um vínculo, uma relação. Boa parte das pessoas que eu conheço, isso vale para mim também, entende o que o padre Fábio de Mello falou. Porque quando a gente tem dentro de casa, pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode ser um jardim do lado de fora, mas que você seja o jardineiro, o responsável, aquele que vai reservar uma parcela do tempo para cuidar, e portanto aqueles seres são em maior ou menor grau dependentes de você, cria-se o vínculo. É interessante que no momento de crise psíquica, psicológica, essa relação seja absolutamente redentora, salvadora, terapêutica. Me chama a atenção também, quando a gente fala sobre esse poder das plantas, como elas harmonizam o ambiente. Isso me chama muito a atenção quando eu visito pela primeira vez um escritório, a casa de um amigo, alguma residência, e é muito evidente que por mais confortável, acolhedora que seja essa residência ou esse escritório, se não há ali uma plantinha, fica faltando alguma coisa. É interessante isso. É um ser vivo. Ele emite uma vibração, uma energia. Alguns equipamentos mais sensíveis detectam exatamente a expressão energética dos seres vegetais. Eles reagem a diferentes gêneros de música. Dizem que conversar com as plantas também determina algum tipo de reação metabólica. Portanto, há uma convivência. E isso se reflete também, pode-se dizer, em qualidade de vida. Melhora a paisagem, você está observando perto de você, onde você está, as plantas que lhe aprazem, que você cultiva, que lhe dão esse retorno estético, visual. Indiretamente, a gente já fez reportagem sobre isso, é uma descoberta da NASA, várias plantas têm propriedades incríveis de filtragem das impurezas no ar, e os ambientes fechados são mais poluídos, eles têm mais materiais particulados, poeiras em suspensão, do que o ambiente externo, na maioria absoluta dos casos. É incrível isso. E as plantas funcionam também nesse sentido, absorvendo, metabolizando certos
poluentes que nos fazem mal. É curioso, uma das plantas mais fáceis da gente encontrar em boa parte do Brasil, ela não tem nobreza estirpe, mas ela é muito fácil de se encontrar, é a jiboia, popularmente conhecida assim. É uma das plantas mais valentes e cientificamente reconhecidas como poderosas retentoras de impurezas do ar. É incrível, esse conhecimento vai avançando lento e progressivamente, de forma intuitiva, e aí eu já vou extrapolar, não vou falar de plantinha que se cultiva dentro de casa ou no quintal, eu vou falar das árvores. É muito interessante como intuitivamente artistas, músicos, eles com mais frequência, não apenas se inspiram na vegetação, mas há aqueles abraçadores de árvores. Eu acho isso muito interessante e muito bonito. Mestre Tom Jobim, Antônio Carlos Brasileiro Jobim, que morava no Jardim Botânico e gostava de passear dentro do parque, invariavelmente abraçava, toda vez que lá estava com seu chapéu Panamá, a mesma árvore. Impossível de se abraçar porque é de uma espécie amazônica, com um tronco grosso, extenso, um diâmetro muito impressionante, assim precisa de umas, talvez 10 pessoas para dar um abraço completo. Tom Jobim abraçava sempre a mesma árvore. E a mim me parece, para quem já disse que toda a sua obra foi inspirada na natureza, principalmente na Mata Atlântica, Tom Jobim parecia retribuir esse encantamento, abraçando uma árvore. Um dia a ciência haverá de descobrir se a árvore de alguma forma registra essa intenção. Acho que vai levar algum tempo para a gente ter essa convicção, mas não importa. É interessante a necessidade que algumas pessoas têm. Eu, como já fiz isso algumas vezes, posso dar aqui meu testemunho. É muito interessante quando a gente realiza esse movimento que é de gratidão por aquele ser existir, é de reconhecimento sobre a importância desta árvore estar onde ela está, realizando os serviços ambientais que ela produz, e como é bom compartilhar afeto, carinho e amor, né? O amor ele pode se expressar das mais diferentes maneiras e não é propriamente, ou não deveria ser objeto de qualquer constrangimento ou vergonha. A gente, como disse o padre Fábio de Mello, reconhecer a importância de cuidar da plantinha de casa, como várias pessoas fazem questão todos os dias de reservar um tempo para cuidar dos seus pequenos, médios ou grandes jardins ou hortas domésticas. E como é bonito ver alguém abraçando uma árvore. A gente não sabe nada. Nós somos aprendizes das leis que regem a natureza, mas o pouco que se sabe justifica esse assunto hoje entre nós. Até a próxima.